Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Gestão da Qualidade. Hoje nós iremos falar sobre auditoria da qualidade. Bom, o que é auditar, né? Quando a gente fala em auditar, vem diversos verbos, né, sinônimos na mente. Fiscalizar, verificar, principalmente, né? Então, a auditoria da qualidade, ela é uma ferramenta considerada chave, né? Uma ferramenta importante da gestão, que tem como objetivo atingir os próprios objetivos estabelecidos dentro de uma política organizacional, certo? Então, toda empresa ela vai estabelecer metas e objetivos, e aí a auditoria vai ser aquela ferramenta que vai verificar se realmente estão sendo cumpridas essas metas e esses objetivos. A auditoria da qualidade avalia a correspondência entre as medidas planejadas e a implementação das mesmas, né? Obviamente. Então, vai verificar se as medidas implementadas, né, dentro daquele ambiente organizacional, se foram realmente implementadas e estão sendo executadas de acordo com o que foi pré-requisitado, pré-exigido, né, legalmente, ou propriamente, né, dentro da própria empresa, aquelas metas dentro da própria empresa. A gente vai ver que existem dois tipos de auditorias internas e externas, né? Então, a gente vai conseguir identificar essa diferença mais adiante. As auditorias detectam se os vários elementos que compõem o sistema de qualidade de uma empresa são efetivos e adequados e ainda se estão contribuindo efetivamente para que os objetivos da qualidade estabelecidos sejam atingidos, né? Então, em resumo, é para verificar realmente se tudo aquilo que foi planejado está sendo executado, né, de maneira adequada e efetiva, né, eficiente, e se realmente esses objetivos estão sendo atingidos. E aqui tem alguns requisitos, né, para como deve ser feita essa auditoria. A auditoria, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, né, da organização, falando de auditoria interna, vocês vão entender mais adiante, desde que essa pessoa, né, desde que esta seja de uma outra área que não a auditada. E se essa pessoa esteja treinada e capacitada para a realização da mesma. Ou seja, para ser auditor interno, nesse caso de uma empresa, pode ser qualquer pessoa dentro da organização, só que essa pessoa não pode ser da mesma área, né, em que vai ser auditada. Então, internamente, a empresa é dividida em setores, então o setor A não pode auditar o próprio setor A, ou seja, então tem que alguém do setor B, mas que seja capacitado, ou seja, que entenda das funções, do gerenciamento, dos modelos que são, das ferramentas que são abordadas dentro do setor A, certo? Então, pode ser qualquer pessoa da empresa, desde que ela tenha capacidade, né, técnica para realizar essa auditoria e também não sendo da mesma área, né, exercendo aquelas mesmas funções daquela mesma área, ou seja, sendo de outro setor. Uma vez que o objetivo principal da auditoria é verificar a eficácia do sistema de qualidade implantada, consequentemente, seu caráter é muito mais de prevenção do que de correção de problemas, certo? Então, o objetivo principal da auditoria não é corrigir o que está errado, mas verificar como forma de preventiva, né, para evitar que existam problemas, né, que podem ocasionar dentro daquele ambiente organizacional. É aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, para evitar essa remediação, né, para evitar que realmente aconteça um problema, é que é o objetivo principal da auditoria. Por servir como mecanismo de realimentação, ou seja, de melhoria contínua, toda vez que a gente falar de realimentação, é um processo de melhoria contínua, as auditorias são um importante sistema de informações para a administração da empresa, pois possibilitam o aperfeiçoamento da qualidade de seus serviços e produtos. Então, a melhoria contínua é a palavra-chave desse item C, ou seja, é um mecanismo de melhoria contínua que vai fazer com que aperfeiçoem cada vez mais o quesito, né, o conceito de qualidade no processo produtivo aí de produtos e também de serviços.
Temos aqui as fases da auditoria. São caracterizadas, né, em 4 fases. Primeiro a gente tem o planejamento, é onde vai se dar toda uma análise daquilo que vai ser auditado, fazer um planejamento de que qual vai ser o objetivo daquela auditoria. Obviamente, a gente sabe que o objetivo é prevenir, né, é identificar algumas situações de melhoria contínua, mas aí, dentro de cada empresa, dentro de cada setor, deve ser feito um planejamento voltado para aquela área. Após ser feito o planejamento, deve-se executar essa auditoria, realização de provas, né? Então, buscar, né, realmente verificando os dados, se são condizentes ou não, de aquilo com que foi proposto, de acordo com a política da empresa, de acordo com aquilo, né, com os dados, enfim. Então, para verificar se realmente está tendo um controle da qualidade dentro daquela empresa. Após a execução, é feito um relatório, onde vai ser descrito os trabalhos realizados, né, tudo que foi realizado dentro desse monitoramento, quais são as conclusões, quais são as melhorias, né, as indicações que podem ser feitas. E aqui a gente tem os objetivos da auditoria. E a gente tem, a princípio, né, que a auditoria da qualidade é a avaliação, a adaptação da eficácias, né, o objetivo da auditoria é a avaliação da adaptação da eficácia das disposições planejadas da qualidade pela coleta e utilização da evidência objetiva e identificar e registrar as instâncias de não conformidade com arranjos de disposições de qualidade e mostrar, quando for possível, as causas, né? Então, é fazer essa avaliação, né, se realmente aquilo que foi planejado realmente está sendo executado e se o que foi coletado dessa avaliação está dentro das conformidades, né, tem que ser registrado se estando ou não dentro das conformidades, né, e mostrar quais são as causas do que se porventura estiver dando algo errado. Então, os principais objetivos da organização para a realização da auditoria da qualidade são avaliar a conformidade dos procedimentos de qualidade com as normas estabelecidas por clientes ou pela própria empresa, certo? Então, para verificar se aquilo que a própria empresa normatizou dentro daquela instituição organizacional, se está realmente sendo implementado e executado de maneira adequada, de maneira conforme. Avaliar a aderência dos métodos empregados com o procedimento estabelecido, se realmente está havendo uma aderência, né, se está havendo uma aceitação desses métodos que foram empregados pela própria empresa ou pelos clientes. Avaliar o processo da tomada de decisão da empresa com relação à qualidade, né? Então, para verificar se aquela empresa está fazendo uma gestão da qualidade, se está buscando se adaptar, né, a esse conceito. Avaliar a conformidade das características da qualidade dos produtos e serviços com especificações. Verificar e melhorar a eficácia do sistema de qualidade. Detectar problemas potenciais da qualidade de produtos e serviços. Permitir à administração a visão mais profunda da empresa, gerando consciência para a qualidade. Então, eu destaco esse último item, né, que é primordial. A auditoria tem esse objetivo, que a administração, para que a administração visualize, né, se realmente estão sendo implementados, né, quais são os pontos fortes ali daquela implementação de gestão da qualidade, de um sistema de gestão da qualidade, o que pode ser melhorado, o que pode ser extinguido dentro daquele contexto organizacional. E aqui nós temos princípios da execução da auditoria. Então, para que exista uma auditoria, quais são esses princípios? Primeiro, treinamento dos auditores. Então, não existe auditoria coerente, uma auditoria que seja realmente eficiente, se não houver um treinamento dos auditores, certo? Então, eles precisam entender o que significa auditoria, eles precisam entender os princípios da auditoria, obviamente, eles precisam também entender do setor em que vão ser auditados, e aí eles precisam se preparar para essa auditoria, a execução da auditoria propriamente dita, eles vão ter que gerar um relatório dessa auditoria, um acompanhamento e uma retenção desses registros,
certo? Então, depois eles vão fazer o acompanhamento, depois de auditar, de fazer, executar essa auditoria, de gerar um relatório, eles vão acompanhar para verificar se realmente vai haver alguma mudança ou não, e vão sempre organizar esses registros, né? Eles vão fazer esse arquivamento de registros para verificar se está havendo ou não uma melhoria contínua. Temos aqui os princípios da auditoria. Primeiro, conduta ética, o fundamento do profissionalismo. Um auditor deve ser íntegro e ético, não deve aceitar presentes e não se deve influenciar por elogios e subornos em uma auditoria. Então, gente, para uma auditoria ser, obviamente, eficiente, é necessário que o auditor ou os auditores tenham essa conduta ética, né? Então, não pode deixar levar por suborno, né, corrupção, ou seja, descrever aquilo que não existe, né? Esconder fatos dentro daquela empresa que acontece, então tem que ser muito íntegro, muito verdadeiro, né? Então, naquilo que se faz. Então, a ética é primordial aí para que se tenha uma auditoria eficiente. Apresentação justa, a obrigação de reportar a veracidade da exatidão. Então, tem que ser, como eu já falei anteriormente, verdadeiro, né? Tem que relatar com exatidão tudo aquilo que observa em auditoria. Deve fazê-la com total zelo, observação aos requisitos, né? Então, por isso que há uma preparação antes, para saber quais são os requisitos que devem ser analisados e a realidade também daquilo que está sendo auditado. Devido cuidado profissional, a aplicação de diligência e julgamento na auditoria. Auditores pratiquem o cuidado necessário, considerando a importância da tarefa que eles executam e a confiança colocada neles pelos clientes de auditoria e outras partes interessadas. Ter a competência necessária é um fator importante, né? Então, tem que ter competência, né? Tem que ter uma preparação, tem que ter conhecimento técnico para poder executar uma auditoria. Independência, a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões de auditoria. Se você trabalha no setor de compras, não deverá auditar esse setor em uma auditoria interna, né? Então, eu já falei para vocês lá no início sobre isso. Se você é auditor de certificadora, não seria desejável auditar a empresa em que é dirigida pelo seu irmão ou parente. Ou seja, gente, a gente tem duas situações aqui. Temos a situação, né, que é dividida setorialmente quando acontece uma auditoria interna, onde o setor, por exemplo, de compras, né, como está dando um exemplo aqui, alguém do setor de compras não pode auditar o setor de compras. Ou seja, ele pode auditar o setor de RH, mas o de compra não, né, e vice-versa. Se for auditoria externa, né, que a auditoria externa é quando você vai certificar, a gente vai ver isso mais adiante, relacionadas às ISOs, para normatizar essa empresa. Então, se for certificadora, você é auditor de uma certificadora, você não vai poder, antiético, você auditar a empresa de alguém próximo, de um amigo, de um irmão, porque aí pode haver uma dependência, pode haver uma parcialidade, né, que não convém e não vai ser ético. Abordagem baseada em evidência. O método racional para alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um processo sistemático de auditoria. Então, tem que ter embasamento técnico, né? Tem que ter... não existe achismo, eu acho, tem que ter certeza. Ou existem evidências ou não pode concluir com veracidade sobre o assunto auditado. Eu acho que esse setor está fraudando algo. Se não tiver prova, se não tiver algo verídico, não pode se auditar, certo? Para a preparação de auditoria da qualidade, alguns pontos devem ser levados em consideração. Quais pontos são esses? O foco, que vai proporcionar um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, tudo que nós formos fazer na vida, a gente precisa de foco, né? E na auditoria não é diferente. Procedimentos diz respeito aos regulamentos que devem ser seguidos, promove um caminho a ser seguido em relação ao que está acontecendo. Então, o procedimento é algo a ser seguido, né? São divididos em etapas, por exemplo, uma receita que deve ser seguida, né? Porque aí vai fazer com que haja, né, essa regulamentação, aquilo que está sendo seguido até ser constatado.
Definição, fará definição dos procedimentos em relação aos resultados almejados. Para cada situação haverá uma definição, por isso que é importante. O controle, de acordo com a qualidade desejada, o controle terá a variação correspondente. A comunicação, conhecimentos todos envolvidos em relação aos padrões de qualidade para que haja interação, então, em comunicação é indispensável. O uso diz respeito à utilização dos resultados encontrados. Então, são esses aqui os pontos que devem ser levados em consideração para que se faça alguma auditoria. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as falhas nas auditorias. Obviamente que acontecem erros, né? O autor Ishiwawa, ele ressalta que a necessidade do apoio da cúpula da empresa para a eficaz utilização das informações obtidas quando a execução da auditoria da qualidade. Segundo ele, no Japão já se tornou rotina a execução de auditorias pelo próprio presidente da empresa, como forma de garantir bons resultados. Indubitavelmente, todas as ações devem ser implementadas de cima para baixo para serem bem-sucedidas. Certo, gente? Então, a própria alta administração ela deve ter esse comprometimento também, né, a fim de que seja bem-sucedido. E aqui a gente tem alguns motivos, né, dos erros em relação à auditoria. O primeiro é a falta de treinamento e a habilidade dos auditores. Obviamente, quando você não tem treinamento, não conhece, né, sobre auditoria, não sabe os conceitos, não sabe a importância, não sabe quais são os objetivos e não sabe também, né, quais são as partes técnicas a serem analisadas, geralmente não vai funcionar, né? Então, é mais fácil obter as informações em um ambiente cordial e de mútua confiança do que em uma situação de litígio. Então, tem que também haver uma harmonia, né? Porque quanto mais harmonia tiver de ambas as partes, mais fácil vai ser para verificar aí esses requisitos, esses pré-requisitos que a auditoria vai apresentar. A falha na implementação da ação corretiva, né? Então, se fez a auditoria, foi bem executada, mas aí esses pontos fracos do sistema de qualidade são levantados, mas não há uma ação corretiva em relação àquele problema, ou seja, vai continuar na mesmice. Você pode ter feito a melhor auditoria do mundo, levantado todos os problemas, tudo aquilo que pode ser melhorado, mas se não houver, né, voltando lá na alta direção, o comprometimento da alta direção dessa empresa em mudar, né, em fazer uma melhoria contínua dentro desse ambiente, a auditoria ela não vai ser eficiente, vai haver falha, né?